Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma, capítulo 10. O Salvador é entregue e preso. Assim que o apóstolo Judas, dominado pelo demônio, saiu do cenáculo e afastou-se dos demais discípulos, começou a organizar a prisão do Salvador. Ele teria ido de casa em casa para falar com os pontífices e com os chefes da sinagoga para oferecer-lhes o cumprimento de sua palavra, expondo a ocasião que tinham nas mãos e mostrando os meios que deveriam seguir para que não perdessem a chance. Judas não acreditara no Senhor e considerava-o um enganador e um impostor. Por isso, preveniu-se de todas as formas possíveis para cumprir o seu plano. Ele negociou o sumo sacerdote, uma corte de soldados de sua guarda e custódia, cujo número, segundo as estimativas mais modestas, era de 125 soldados. E receando que isso não fosse suficiente, os sacerdotes e os fariseus enviaram os seus criados com eles para aumentar o exército e ajudar no que fosse preciso. Para que a falta de comando não prejudicasse a missão, eles determinaram que estariam presentes alguns príncipes dos sacerdotes, pessoas de muita autoridade e que tinham sido anos antes sumos sacerdotes. Acompanhavam-nos para dar mais importância ao ato muitos magistrados do templo, que eram os responsáveis pela fábrica, pelos bens, pelos sacrifícios e oferendas e outras coisas semelhantes. Todos estavam bem armados e preparados para tudo o que poderia acontecer. Alguns levavam punhais e espadas. Outros, que tinham menos posses, levavam muitos archotes e lanternas, sustentados por paus e bastões, para poderem caminhar e para que o Senhor não se escondesse na escuridão. A quantidade de pessoas e de aparato deixa claro o incêndio começado por Judas e o barulho e alvoroço que terão feito ao andar pela cidade. Se olharmos bem, formou-se um exército de todo tipo de gente, judeus e gentios, servos e livres, eclesiásticos e seculares, gente de guerra e gente de paz, pois se todos colaborassem com a prisão, todos alcançariam a liberdade. Judas tornou-se o capitão desse exército, e por isso São Lucas disse que um dos 12, que se chamava Judas, ia diante deles. Os Atos dos Apóstolos também relatam que Judas era o capitão daqueles que prenderam Jesus. Ele, de fato, exerceu exatamente esse ofício em muitas coisas. Em primeiro lugar, decidiu que o momento certo seria à noite, para evitar o alvoroço e a resistência da multidão, que o seguia e acompanhava durante o dia. E assim acalmou o temor dos sacerdotes, os quais, para não causar agitação no povo, queriam adiar a prisão para depois da Páscoa. Em segundo lugar, ele escolheu um local fora da cidade para que o Senhor estivesse isolado e longe dos que poderiam ajudá-lo. O traidor conhecia bem o local onde o Senhor costumava ir com seus discípulos, em busca de tranquilidade e silêncio para rezar e para conversar com ele sobre os mistérios mais profundos. Sem dúvida, iria buscá-lo em sua casa se pensasse que ele estava dormindo, mas foi buscá-lo no horto, pois sabia que estaria rezando. Em terceiro lugar, Judas providenciou para os soldados lanternas, archotes e armas. As lanternas e os archotes serviriam para iluminar a escuridão da noite e para que pudessem procurar o Senhor caso ele tentasse esconder-se ou fugir no campo. Tanto se encobriu a sempiterna luz do Senhor em nossa carne mortal, que o poder das trevas teve de buscá-lo com lanternas. As armas deveriam causar pânico e serviriam para que ninguém se atrevesse a resistir,
e se alguém o fizesse, para lutar e garantir a prisão do Senhor com elas. Em quarto lugar, foi Judas que lhes deu o sinal para que soubessem quem era o Salvador e o momento em que deveriam prendê-lo, uma tarefa que é própria do capitão. O sinal que lhes deu foi a habitual saudação usada entre os amigos, o beijo da paz no rosto. Foi um beijo de traidor, pois, sendo um homem falso e ambíguo, ele queria permanecer bem com as duas partes. Por um lado, queria entregar a presa, e por outro, acobertar-se diante do mestre. E tal como quem vinha por outra razão, entrar no meio dos apóstolos e dar a entender que não tinha parte naquela maldade. Em quinto lugar, exortou-os dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. Foi como se dissesse: como é de noite e muitos de vós não o conheceis, e não é de duvidar que ele nos engane e escape das nossas mãos, que ninguém se mexa até que eu dê o sinal. É aquele de quem eu me aproximar e der o beijo da paz no rosto. Sejam rápidos e prendam-no, e levantem-no, e levem-no com cautela e com cuidado para evitar que ele escape com as suas más artes ou que seja libertado pelo povo que lhe tem tanta devoção. Assim Judas velava em sua traição, enquanto os demais discípulos dormiam na oração. Isso mostra que aqueles que deixam a desejar no caminho da perfeição acabam atingindo, como Judas, o extremo da maldade. O exército começou a marchar ordenadamente da cidade até o Monte das Oliveiras. Iam os soldados da corte com os seus tribunos. Muitos sacerdotes, magistrados do templo, anciãos e pessoas com autoridade, acompanhados por seus criados e ministros e outras pessoas que os seguiam. Eles levavam, como já dissemos, archotes e lanternas que faziam brilhar as armas, e Judas caminhava à frente de todos. Estavam tão equipados como se fosse pacificar a terra e prender algum criminoso, um chefe de quadrilha. Eles chegaram ao horto de Getsêmani no momento em que o Salvador, depois de ter rezado pela terceira vez, estava falando com seus discípulos. O Senhor quis, nessa ocasião, demonstrar a sua divindade e a forma voluntária com que se entregava por nós. Os seus inimigos, mesmo tendo um guia e um sinal para reconhecê-lo, pelo qual Judas queria dissimular e disfarçar, demonstrando falsa amizade, além de armas e soldados para prendê-lo, não o reconheceram até que ele mesmo se deu a conhecer. Não o prenderam até que ele deixou-se prender, e nem Judas pôde se esconder entre os demais apóstolos, conforme pretendia. Quando Judas se aproximou, o Salvador levantou-se para encontrá-lo. E o apóstolo, com diabólico atrevimento, fingiu que era seu discípulo e amigo, ao invés de inimigo e traidor. E saudou-o dizendo: Deus te guarde, mestre. E deu-lhe o beijo da paz, usando um sinal de amor como instrumento para sua traição. O mansíssimo Senhor, que era pacífico com os que são contra a paz, não recusou o beijo de Judas, não somente para dar exemplo de incompreensível mansidão, mas também para mostrar que se entregava voluntariamente, pois não recusara o sinal dado pelo traidor. O Senhor também queria atrair a si aquele homem possuído pelo demônio, ao ver que o seu mestre não rejeitava o sinal de amor, e assim neutralizar como médico divino o veneno que contaminava Judas pela união daqueles abraços nascidos de corações tão diferentes. Como o Senhor não perdia uma ocasião de fazer o bem a quem lhe fazia mal, depois de demonstrar o seu amor por Judas, repreendeu-o com palavras doces e suaves, não de acordo com a gravidade da situação,
mas sim como quem se dirige a um enfermo. Chamou-o pelo próprio nome, um sinal de respeito, e declarou-lhe a gravidade do seu delito, sem exageros e críticas, mas apenas com uma pergunta: Judas, com um beijo traís o filho do homem? Como se dissesse, com um sinal de paz, declaras guerra contra mim? Com sinais de amor, me entregas à morte? O discípulo entrega o mestre e o servo, o Senhor, o seu Senhor. Para fazê-lo reconhecer a sua culpa, o Senhor fez em seguida outra pergunta, na qual demonstrava igualmente o seu amor. Amigo, para que estás aqui? Digo amigo, não porque o és, mas porque o foste. E por causa disso, é grande a injúria que me fazes, e maior o sentimento de dor que me causas. Se um amigo me insultasse, eu poderia suportar. Tu foste meu amigo, e deverias ainda sê-lo. Da minha parte, ainda podes ser meu amigo, daqui em diante. Não porque queiras a minha amizade, nem porque as tuas obras mereçam esse título, mas sim por causa do meu amor e das obras que por ti realizo, como se o fosses. Então, qual é a tua intenção e para que vieste? Sem dúvida, Judas ficou perturbado ao ver que a sua traição era tão patente aos olhos de seu mestre e ficou atônito e confuso com a sua resposta tão mansa. E não tendo a sua consciência permitido que se juntasse aos outros apóstolos e seus condiscípulos, retirou-se na direção dos soldados e ministros que tinham vindo com ele. Embora Judas já tivesse dado o sinal acordado, os soldados não se moveram e nem reconheceram o Salvador, pois a prisão de Jesus não seria feita conforme os seus inimigos desejavam, mas sim como ele mesmo dispôs e ordenou. Depois que estas coisas se passaram na ordem já mencionada, o Salvador, ao ver que Judas se tinha retirado e que os soldados não avançavam, mesmo sabendo tudo o que aconteceria, não quis não quis esconder-se nem fugir, já que se entregava voluntariamente, mas foi ao encontro deles e disse-lhes: A quem buscais? Eles estavam tão cegos que mesmo Jesus, estando diante deles, não o viam. E mesmo Judas, estando com eles para mostrar quem era Jesus, o Senhor não se deu a conhecer, e nem eles o reconheceram. E assim falaram com ele como se fosse outra pessoa. Buscamos a Jesus, o Nazareno. Depois de deixar claro que todas as suas diligências e providências tinham sido em vão para prendê-lo e até mesmo para reconhecê-lo, ele se deu a conhecer dizendo: Sou eu. A sua majestosa voz causou tanto terror e espanto nos ministros da maldade que, como se tivesse caído um raio, eles recuaram e caíram por terra. E Judas, com eles, envolto pelas misérias daqueles a quem seguia. Essa queda é uma viva representação da queda da sinagoga naquele dia, a qual foi tão violenta que com ela se perdeu o reino, as escrituras, o templo, os sacrifícios e finalmente o título de povo escolhido de Deus. E é tão difícil levantar-se novamente de tal queda que até hoje isso não aconteceu. Quanta alegria não sentiram os apóstolos ao ver o valor de seu mestre, que no primeiro encontro, com uma só palavra, fez recuar e cair por terra um exército inteiro? Onde estava nesse momento o tribuno e a corte, o orgulho e braveza dos soldados, o terror de suas armas? Fora Deus quem falara. O que ele não fará quando vier para julgar, se quando ia ser julgado fez tal demonstração de sua virtude e majestade?
Durante todo o tempo em que os soldados permaneceram no chão, o Salvador ficou em pé e sem mudar de posto. E quando eles se levantaram, mostrou-lhes novamente o quanto eram fracos ao perguntar-lhes: a quem buscais? Eles tinham razões suficientes diante desse milagre tão evidente para reconhecer Jesus, adorá-lo e servi-lo. Mas mesmo depois de serem advertidos e castigados, eles perseveraram em suas más intenções de prendê-lo, assim como fazem muitos, e por isso permaneceram cegos e incapazes de reconhecê-lo. Perturbados, responderam: buscamos a Jesus, o Nazareno. O Senhor mostrou-lhes o quão cegos e perturbados estavam. Respondeu-lhes: já vos disse que sou eu. Para demonstrar o amor e a providência que teve até a morte pelos seus amigos e o seu império e poder sobre os seus inimigos, acrescentou: se é a mim que buscais, não molesteis nenhum destes, deixai-os ir livremente. Essas palavras não foram um pedido, mas sim uma ordem, pois o Senhor bem sabia que os seus inimigos não estavam dispostos a cumprir o seu desejo. Por isso ordenou-lhes e atou-lhes as mãos. Se o Senhor não os tivesse impedido de agir, como teria São Pedro ficado livre entre tantas armas e soldados, depois de ter tido a ousadia de ferir um servo do sumo sacerdote? Eles ouviram a ordem e obedeceram, porque o Senhor dissera ao seu eterno Pai: Pai, guardei com cuidado e não perdi nenhum daqueles que me deste, exceto Judas, que, conforme fora profetizado na Escritura, perdeu-se por própria culpa. A agressão feita por São Pedro, que acabamos de mencionar, ocorreu desta maneira. Entre os soldados do exército havia um servo do sumo sacerdote chamado Malco, o qual, talvez por causa do que ouvira na casa de seu amo, tinha mais raiva do Salvador e considerava-se melhor que os demais e o mais importante nessa missão, porque pertencia à casa do sumo sacerdote. Quando o Salvador se deu a conhecer, ele adiantou-se com desenvoltura e atrevimento para prendê-lo. Os discípulos, vendo que a situação era grave e quais seriam as consequências, perguntaram-lhe: Senhor, é chegada a hora ou quereis que usemos as armas? Eles tinham consigo 2 espadas, ou pelo menos 2 punhais. E enquanto alguns pediam licença ao Senhor, São Pedro não esperou pela resposta e atacou o servo do sumo sacerdote, golpeando na cabeça. Talvez por causa do capacete, a espada resvalou e atingiu a orelha direita, cortando-a. Esse era o fervor de São Pedro e seu zelo pelo Mestre. Jesus sabia que a atitude desordenada e a defesa indevida do seu apóstolo daria a entender que era contra a sua vontade e que ele ia para a morte. Já que se defendia com as armas dos seus discípulos, ao contrário de tudo o que ele ensinara. Por isso, o Divino Salvador, pacificador dos céus e da terra, impôs a paz entre os que lutavam e deteve os demais apóstolos, que estavam dispostos a fazer o mesmo, dizendo: basta, deixai-os, não continuem, que cesse a vingança. Agora é tempo de paciência. Para pôr fim a essa situação e desfazer a impressão de que morreria resistindo à justiça, e para praticar novamente o bem e dar-lhes mais uma prova de sua bondade, como também de sua piedade, aproximou-se do ferido, tocou-lhe a orelha e o curou. Tal é a caridade desse Senhor que ardia em meio às torrentes de água e dominava o ódio dos seus inimigos. Com isso, ele nos deu esperança, pois poderemos suplicar que as suas mãos curem as feridas que adquirimos pecando, e que elas reparem todos os danos que causamos em nós por termos feito guerra contra ele, o qual é exemplo de inefável piedade e misericórdia. Para completar, depois de curar o inimigo,
O Senhor esclareceu o discípulo sobre seu erro e testemunhou que se oferecia à morte para cumprir a vontade de seu Pai e o que estava profetizado sobre ele nas Escrituras. Dessa forma, queria também atingir o coração dos judeus, mostrando-lhes a pena e o castigo a que se sujeitavam por querer matá-lo tão injustamente. Diante de todos, disse a São Pedro: embanha a tua espada, Pedro, que agora não é tempo de nos defender com armas, ainda que os inimigos nos acometam tão injustamente com as suas. Eu vos digo o que é certo e que eles também entendam. Aquele que usa a espada injustamente e ilegitimamente está sujeito a ser também vítima dela. Eu não fujo da morte, mas aceito-a de boa vontade e com amor, pois não a receberei de suas mãos. E sim, porque foi ordenada e disposta por meu Pai. Não quereis que eu beba o cálice que o Pai me dá? Basta recebê-lo das mãos do Pai para que eu o considere doce e o beba com sede e com desejo. Se eu quisesse resistir, que necessidade teria da vossa defesa, vós que sois fracos, poucos e desarmados? Vós sois apenas 11. E se eu rogasse ao meu Pai, ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender e me servir. Mas eu não irei me defender e o que está acontecendo não é novidade para mim, pois os santos profetas, movidos pelo Espírito Santo, há muitos séculos disseram que convinha que fosse assim. Se eu resistisse, como se cumpririam as Escrituras? A prisão de Cristo, nosso Senhor, independente da forma como ocorreu, ainda que tenha sido com o respeito que lhe convinha, causou-lhe muita desonra e dor. Pois ele era muito respeitado, conhecido, estimado por todos por causa dos seus sermões, milagres e excelentes virtudes. Por causa disso, muitas vezes os seus inimigos nada puderam fazer, pois, embora tenham buscado modos e caminhos para prendê-lo, não se atreveram por temor do povo que o estimava e considerava-o um profeta. Ainda assim, eles quiseram prendê-lo naquele momento, não como um profeta ou como um homem de bem, mas como um criminoso e ladrão que precisava ser levado com empurrões. Ele foi tratado com grande afronta e não quis ocultar o quanto a sentiu, embora tenha suportado em silêncio muitas e graves ofensas durante a sua paixão. Por outro lado, o Senhor agiu de forma pacífica e com domínio de si. No momento que os seus inimigos o cercaram violentamente, ele manifestou-lhes o que faziam e como em tudo mostravam que estavam perturbados e nas trevas. E disse à multidão que ali estava, particularmente aos que tinham vindo com os príncipes dos sacerdotes, anciãos do povo e magistrados do templo: saístes da cidade para me buscar e prender com soldados, à mão armada, com espadas e lanças, com tochas e lanternas, e com um guia que me conhece e me entrega como se eu fosse um ladrão, ou um salteador, que andasse fazendo o mal pelos campos e me escondesse nas covas dos desertos. Eu, ao contrário, permaneci o tempo todo entre vós, no templo e na cidade onde está o vosso governo e justiça. Por que buscais no campo aquele que podias encontrar dentro da cidade? Por que trazeis armas e soldados por causa daquele que andava pacificamente entre vós? Por que precisastes de um traidor para encontrar aquele que publicamente ensinava no templo? Enquanto eu estava perto, não vos atrevestes a estender a mão contra mim, pois eu não o quis. E agora que fizestes tanto barulho para me desonrar como a um ladrão, tampouco o poderíeis, se eu não o quisesse e se não vos desse licença. Mas é chegada a vossa hora, e é neste momento que vós,
e o príncipe das trevas que vos incita, tereis licença sobre mim. Após essas palavras e a licença dada pelo Salvador, os demônios, os judeus e os seus ministros ficaram subitamente livres e desimpedidos para fazer tudo o que queriam. E todos, um a um, o tribuno, a sua corte e as demais pessoas e ministros dos judeus, puseram as mãos em Jesus e o prenderam. Eles trouxeram cordas e correntes e, para cumprir toda a cautela orientada por Judas, ataram-no. Ataram-no bem firme. Ataram o autor da liberdade e provavelmente muitos dos que prenderam, depois de libertados por ele, disseram: Ó Senhor, rompeste meus grilhões e eu oferecerei um sacrifício de louvor. A prisão de Jesus foi feita com muita violência, tanto nas palavras quanto na ação. Pois São Mateus disse que deitaram as mãos nele. O povo vociferava como os vencedores quando capturam a presa. Judas terá ido conversando com os sacerdotes e magistrados, muito antes pelo sucesso e diligência de seu trabalho. Mas seria melhor para ele se não tivesse nascido. Os apóstolos, escandalizados e perturbados ao ver o que se passara, conjeturavam o que poderia acontecer, e cheios de medo e pavor, e esquecendo-se das promessas que tinham feito ao Senhor depois da ceia, na primeira oportunidade abandonaram-no e fugiram. Levavam o Salvador preso com tanto alvoroço e violência que, por causa do barulho, um homem que talvez já estivesse dormindo saiu de sua casa coberto com um lençol e nu. Quiseram prendê-lo, mas ele deixou o lençol nas mãos dos soldados e, nu como estava, fugiu deles. Assim acontece muitas vezes. Os homens sofrem mais ao fugir da cruz de Jesus Cristo do que sofreriam seguindo-a. Para sermos perfeitos, nos é pedido apenas que renunciemos a tudo o que possuímos e que nos sigamos ao Jesus nu. Mas quando não o seguimos e não aceitamos participar de sua paixão, acabamos caindo nas mãos de gente que nos despoja daquilo que não quisemos dar. E perdemos assim igualmente os bens temporais e os eternos. Os apóstolos, espalhando-se por diferentes caminhos, retiraram-se para a casa de Sião, de onde tinham saído, e relataram tudo o que acontecera no Horto das Oliveiras e a situação do Senhor à sua bendita mãe, causando-lhe uma profunda dor, altíssima contemplação e perfeitíssima conformidade com a vontade de Deus.